Então, gente, vamos falar sobre Onyx Storm. Onyx Storm tá aí. Rebecca Yarros acabando com o nosso psicológico. Por onde que eu vou começar, né? É tanto assunto, mas decidi começar a falar sobre alguns personagens que mais me interessaram na série, assim. Deixa eu falar a verdade pra vocês. Eu decidi fazer uma lista, assim, dos meus top 3 personagens preferidos da série. E já tem 6 pessoas na lista. Então, é difícil escolher. Mas vamos começar pelos personagens que mais mexeram comigo nesse livro 3. Começando pelo meu preferido do momento. É o Rhydok. Então, gente, nesse livro 3, eu achei que ele se tornou muito relevante na história. Na verdade, assim, desde o livro 1, desde o Fourth Wing, ele é um dos meus personagens preferidos, porque ele é o que traz a harmonia do grupo, né? É o humor que dá leveza para uma história que se passa num colégio de guerra mortífero. E a personalidade dele vem de contramão com o que seria o comportamento normal, né? E contrasta o tom de seriedade desse ambiente. Então ele é engraçado, ele é divertido, ele é atrevido, ele é a alegria da turma. Ele tem uma piadinha irreverente, num momento bem inoportuno. E eu fiquei feliz demais com a bronca que ele deu na Violet. Não, gente, ele deu uma chamada de escritório nela, bem dado. Porque, assim, né, eu vou chegar na Violet. Mas eu achei que ela tá meio desiludida ali, ela tá, né, muito obcecada. E ele deu uma chamada de escritório, falou umas verdades com ela, falou muito bem, com muito pulso. E eu fiquei muito surpresa, eu gostei demais desse comportamento dele. Ele falou com ela umas verdades que todo mundo tava pensando. Sobre os riscos que o Xaden apresenta pra ela. E sobre esse comportamento destrutivo que a Violet desenvolveu dentro desse relacionamento. E ele teve uma seriedade pra confrontar ela, né? E assim, provando que é um verdadeiro amigo, porque amigo passa pano em público, mas em off ele fala umas verdades ali, te dá um sacode. Sabe o que eu acho o máximo? Porque ele ajudou a Violet a determinar um limite, porque até então ela tá fazendo de tudo para acreditar no Xaden, para ajudar o Xaden, e ele, na verdade, assim, de uma maneira muito sábia, ele fez ela enxergar a necessidade de se ter um limite. Então ele convidou ela a pensar sobre isso. E assim, ele não tentou impor o que ele entendia que deveria ser o limite, e convidou ela a decidir por si o que seria o limite. Então, assim, achei show esse momento. E no final, ainda deu uma espetada do Xaden, que maravilhosa, quando ele fala assim, aquela provocação de falar assim: olha, aquele raio que caiu ali perto de onde eu e a Violet estávamos conversando, não é o mesmo tipo de raio que cai quando você está junto com a Violet. Então, assim, gente, enquanto todo mundo tem medo do Xaden, o Rhydok deixou claro que ele não arrega, não. Ele pode perder, mas ele não arrega, não. Então, e eu acho que o Xaden gostou, porque demonstrou, né, que a Violet não tá sozinha. Porque ele sente, o Xaden sente que vai ter um momento ali que o limite dele, ou que o controle dele vai se perder. E tem amigos ali por ela, que vão interceder quando até mesmo ela não entender que necessita, que não conseguir. Gente, e outra coisa que me interessou demais no Rhydok, nesse livro, falando do desenvolvimento do poder dele. Gente, eu fiquei assim impressionada, porque a gente aprende que os Ice Wielders, quem manipula gelo, eles não são todos que têm a capacidade
de transformar as gotículas que estão no ar em gelo. Então a gente aprende que ele já é mais forte do que o normal. E naquele diálogo da Violet com o Rhydock, eles estão falando, ele tá contando que ele estava indo visitar o Sawyer lá na internação, e que quando o Sawyer dormia, ele começava a praticar com a laranja. Então ele começou a se concentrar nas gotículas líquidas dentro da laranja e começou a congelar a laranja. E começou a praticar. E isso aí, a gente vê como é que foi desenvolvendo esse poder dele, porque naquele capítulo que a gente tá no ponto de vista da Rhiannon, ela conta que vê um wyvern, o bicho congelando de dentro para fora e caindo e quebrando. Então, olha para você ver o tanto que o Rhydock tá poderoso, né? A gente sempre vê o trabalho da Violet, que ela tá ali trabalhando a habilidade dela, mas os outros não estão ficando para trás, não. Tá todo mundo desenvolvendo as habilidades. E o que me lembrou daquela frase que o Félix falou com a Violet lá em Aritia, que o controle, ele tem a ver com as pequenas demonstrações de poder, e que quando você tem domínio sobre esses fiapos de poder, é que você deveria dedicar a inserir a potência por trás. Então, o Rhydock seguiu esse caminho. E deixa eu fazer um asterisco aqui, porque nesse livro a gente recebemos mais duas perspectivas, da Rhiannon e da Imogen. E eu achei uma jogada interessante para o livro. E além de a gente estar absorvendo a história por trás do ponto de vista da Violet, com as dúvidas dela, né? O que está acontecendo na cabeça dela, a linha de raciocínio dela. A gente vê um pouquinho do Xaden e agora a gente viu da Rhiannon e da Imogen. E o que isso traz de interessante para a história? Porque traz cenas de coisas que estão acontecendo longe de onde nossos preferidos estão lutando ali. Então a gente viu essa manifestação do poder do Rhydock, a gente vê com a Imogen e o Dane e ela manifestando o segundo sinete dela. Meu Deus, como assim na frente do Dane? Então, assim, tem muita confusão acontecendo e a gente percebe pelo ponto de vista desses narradores que tá todo mundo perdido, que tá todo mundo cheio de dúvidas e o pau tá quebrando para todo lado. E a gente tá vendo quais informações estão sendo divulgadas ali pelos outros personagens. E o Dane agora sabe que a Imogen tem uma segunda sinete. E que poder, hein? Ela transformou ali uma coisa em pedra. E aí, mas assim, só traz mais dúvidas pra gente. Porque e aí, ela manifesta, ela consegue manipular a matéria de qualquer tipo de coisa pra outra? Ou é só pedra? Só não, né? Porque já é um baita poder. Acaba o livro e ao invés da gente conseguir descansar no conhecimento, a gente só fica mais enlouquecida com dúvidas. E falando em Dane, teve uma coisa que aconteceu que me deixou encacucada. É o seguinte, quando a Sloane, ela foi usar o poder dela naquele momento que o Brennan estava curando a Mira e estava quase se exaurindo, então a Sloane apareceu e aí ela foi fazer uma transfusão do poder do Dane pro Brennan, e ela olhou pro Dane e falou: alguém como você não deveria ter tanto poder assim. Gente, como assim? O Dane é mega poderoso? Porque assim, o poder dele até então, que a gente tem de informação, ele consegue ver memórias recentes da pessoa mediante um toque no rosto dela, né? E a gente criou aquele ranço
porque ele roubou as memórias ali da Violet. Então a gente pegou o ranço dele. Tudo bem que o Xaden também violou, né? Pela habilidade dele, ele violou ali a cabeça né, as intenções da Violet, mas pra ele a gente, né, passa pano. Mas e se, assim como a Violet e todos os personagens e o Redoc que eu acabei de comentar, se ele também está evoluindo essa habilidade dele? E se talvez agora não tem necessidade mais só do toque no rosto? E se pode ser outra parte do corpo? E se talvez eu chegar num ponto de nem precisar tocar na pessoa? A Sloane fala, você tem muito, ninguém como você deveria ter tanto poder assim. Ela ficou, né, surpresa com o tanto de poder que o Dan tem. E a gente não viu muito, né, do que tá acontecendo com o poder dele nesse livro. Então, mais dúvidas. Será, gente, que esse pessoal tá ficando mais forte, que é o equilíbrio da magia? Como os Venom estão crescendo muito, estão se aproximando, estão dando trabalho, estão dominando tudo. Será que a natureza tá ali passando mais poder, então, para essas pessoas? Segundo capítulo, falando dos 6 grandes poderes, né? E que apenas uma vez esses poderes raros estiveram juntos ao mesmo tempo. Quais serão eles? A gente sabe que o raio da Violet, a gente sabe que as sombras do Xaden. Eu imagino que a habilidade do Garrick, porque tem isso, tem o Garrick, nós não chegamos nele ainda. Então, tem mais 3 habilidades raras. Quais serão elas que são consideradas tão raras? E as habilidades mais comuns que estão ficando muito mais fortes? Bom, mas se o Dan vai ser um mega vilão, eu não apostaria nisso não acho. Posso pagar a língua? Posso pagar a língua, mas não tô acreditando que o Dan vai ser o vilão daqui pra frente, não. Mas que ele tá escondendo coisa, ele tá. Ele tá escondendo e agora ele tá tendo mais informação. Então a gente tem que ficar de olho. Mas eu não acho que ele vai ser o vilão, não. Será, gente? Veremos. Mas aqui, pausa para uma teoria. Eu tenho uma teoria que é meio óbvia, mas de que todos os marcados, eles têm um segundo sinete. Eu acredito que naquele momento ali que os filhos dos revolucionários foram marcados, né, com a relíquia no momento da execução dos pais, pelo fogo do Kodar, a gente tem que... Vamos parar aqui e voltar um minutinho. Aquela general Mairi, a mãe do Liam e da Sloane, ela era uma grande referência em runes, né, que ela era fodástica nisso, e ela criou ali, colocou umas runes em adagas, eu acho, e deu uma para cada um dos filhos dos revolucionários. E eu acho que naquele momento ali, eu não sei o que continha naquela, mas que passou para os filhos, foi uma medida de proteção que eu acho que ela queria, né, proteger aquelas crianças e jovens. E eu acho que o poder do Kodar, quando marcou eles, passou um poder, uma forma de manifestar uma habilidade. E por que eu acho isso? Porque nesse livro a gente descobre que o segundo sinete da Violet é andar pelos sonhos. E essa habilidade, mesmo quando a Andana vai embora, a Violet consegue utilizar. Ela tem um sonho que ela... Não só ela tá dentro do sonho do Xaden, como ela consegue intervir. Então, é uma habilidade que permaneceu mesmo quando o dragão foi embora. Então, eu acho que essa habilidade é um sinete que todos os marcados tiveram pela força do Kodar. Então, o que é interessante? A gente descobre que o Garrick tem 2, que o Liam tinha 2, que o Xaden tem 2. E aí o Xaden a gente achava que era porque a Sgale foi o dragão
do avô dele. Mas e se, na verdade, é por ele ser um marcado? E se o Zayden vai ter uma terceira habilidade? Ok. E aí me volta mais uma questão. O Boldy, quando a Violet pergunta diretamente pra ele, qual que é o seu segundo sinete? Ele fala, eu só tenho um igual o Zayden. E a gente sabe que o Zayden é intensivo. Será que o Boldy também é e também não falou pra ninguém com medo de ser executado? Tem mais coisa por trás do Boldy. Eu acho... Eu sou da teoria de que ele é apaixonado com a Violet. Por que que eu acho? Porque a gente sabe que ele é primo do Zayden. E o melhor amigo do Zayden é o Garrick. Ok, né? Por ser família, não quer dizer que tem que ser ali o melhor amigo e tal. Mas eu sinto que ele, de certa forma, distancia o Boldy da Violet. Aí vocês lembram lá do livro 1? Teve aquele acontecimento de quando a Violet estava lá na sala de aula, né? Eles estão falando sobre, dando as informações de batalha. E dada uma informação, era um lugar onde o Zayden estava, a Violet sentiu que poderia ter acontecido alguma coisa com o Zayden, ela sai correndo da sala, e o Taryn também fica doido, porque ele fica preocupado com a esguelo, e eles resolvem que vão montar e vão embora, vão voar, e o Boldy vai correndo atrás, e para ela, e dá a jaqueta para ela não voar no frio. E quando a Violet chega lá e vê a jaqueta, o Zayden fica enfurecido. Mas é assim, a jaqueta do seu primo, né? Por que você ficou tão puto? Então eu acho que o Zayden já viu, já sentiu as intenções do Boldy. Que o Boldy gosta da Violet. Então ele tenta, por mais que ele confia, porque é primo, e o Boldy tá calado. Ele não tá, né, dando em cima da Violet nem nada, mas talvez ele tá ali com aquele amor. A gente sabe que o Boldy é muito poderoso. Ele tem, o sinete dele é contra-atacar os outros sinetes, então ele é muito forte. E eu acho que a gente fala pouco dele. Ele é muito poderoso, ele tinha que estar mais envolvido. Então tem alguma coisa aí, por que ele não tá mais envolvido? E nesse terceiro livro, ele teve uma atuação mais... ele participou mais, né? Nessa cena da luta da Violet com... Eu chamo ela de Teoflotone, a Teofânia. Vou falar Teoflotânia. O Boldy tava lá defendendo a Violet. E ele tava muito decidido. Tanto que quando dá merda geral, ele fala, eu vou ficar. E o dragão dele que pega ele e arrasta ele de lá. Mas ele queria ficar e lutar. Ele queria defender a Violet. E quando deu a ordem que todo mundo tinha que ficar no chão, ele tá lá voando, lutando. A gente não sabe o que aconteceu. No final, ficaram 4 desaparecidos. Gente, olha pra você ver, tanta informação que eu já tô embolando tudo, já tô indo lá pro final. Mas no final, a gente sabe que tem 4 pessoas desaparecidas. O Zayden, o Garrick e mais 2 que eles não falam no capítulo. Será que é o Boldy? Será que ele foi com o Zayden? Será que ele ficou? Será que no livro 4 o Zayden vai ter desaparecido e o Boldy que vai ficar protegendo a Violet? Gente... Gente, é muita conspiração? Sim, mas nós estamos aqui para isso. Como eu disse, mais dúvidas, mais dúvidas. É só falar um pouquinho da Rhiannon e do Sawyer. Porque eles estiveram mais apagadinhos esse livro, né? A gente viu pouco, a gente teve esse capítulo aí da Rhiannon, que trouxe um ponto de vista dela, e que eu vou falar a verdade, eu quase não quis ler. Você sabe por quê? Trouxe à tona muitas inseguranças dela, né? E a gente tem aquela imagem dela ser tão segura, tão firme e líder. E aí a gente entra na cabeça dela e vê que não é assim. Então, na verdade é igual na vida real, né?
Mas foi interessante também a gente ver que a habilidade dela também está desenvolvendo, ela está mais forte, ela consegue arrancar ali, né, com o poder dela, o objeto que estava agarrado no Tyrion quando ele teve aquela briga na frente do templo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Em relação ao Sawyer, que também ficou mais sumidinho aí, eu tenho uma teoria, né, de que como a Rebecca ela é casada com alguém que estava no exército, né, o marido dela, eu não sei te dizer qual que era a atuação dele, mas eu imagino que como ele ficou muitos anos, a Rebecca, né, e ele tiveram contato com talvez pessoas que tiveram algum tipo de amputação em decorrência de batalhas. E ela trouxe esse lado da dificuldade mesmo, né? Da dificuldade da autoaceitação. Porque a minha vontade é falar assim, Sawyer, vamos lá, meu filho, levanta aí, bora. Você monta no seu dragão, você tem um dragão. Monta nele, faz uma perna, você mexe com metal. Monta você mesmo a sua perna. Mas ele precisava do tempo dele, teve aquela cena muito bonita com o dragão dele, que por fim, né, o dragão que arrasta ele e faz ele montar e eles dão certo. Então, essa questão que a Rebecca sempre traz, que são diferentes tipos de pessoas, até a dedicatória dela do livro, né? Então, achei bonito. Deixa eu dar um pulo agora na Violet e no Xaden. Tem que mencionar um pouquinho dos dois, né? Gente, eu vou ser sincera. No início do livro, me incomodou um pouco a obsessão da Violet com Xaden. Porque o tempo todo ela tentando justificar. Não, Xaden, você não vai me machucar. E ele, eu vou te machucar. Não vai, você me ama, eu te amo, mas eu vou te machucar. Eu vou perder o controle. Então teve essa resenha toda. E eu sou apaixonada, gente. Eu sou apaixonada com o casal. Mas me trouxe um incômodo ver aquilo. Porque era muita insistência. Ela tá assim... Eu entendo por que o Tyrion tá com raiva. Porque ela não tá caindo na real. Ela não tá entendendo o perigo. Então isso me incomodou um pouco. É claro que a gente torce pra dar certo. Mas vai dar ruim. Lógico que tem que dar ruim. Aconteceu com o Xaden no final aí, que ele puxou tanta energia aí da terra que agora o olho dele não é só mais uma rodelinha, não. Tá ramificada ali, as veias que parecem raios, né? Que a Sgale falou com ele. Vai dar ruim. Gente, será que vocês acreditam que vai ter salvação? Ai. Será que vai ter salvação pro Xaden? Como? Como se a todo momento é uma tentação que tem ali, que é sugar a energia da terra? Eu não queria acabar esse vídeo num tom de tristeza, mas eu tô desesperançosa. O que vai acontecer? Agora, gente, o Eric. Meu Deus! Meu Deus! Ele é vidente! Que personagem que tá sendo bem desenvolvido. Agora, em tudo que aconteceu com o Eric, né? Eu tô vendo muita gente apaixonada por ele. E, obviamente, demonstrou lá as habilidades dele. Agora, até conhecimento com muitas línguas diferentes, porque ele é um príncipe. Então, ele teve todo essa instrução. Mas eu tenho uma teoria. Porque antes de começar a batalha, ele foi embora. Ele deu a cartinha para Sloane entregar para Violet, porque ele sabia que a Violet precisava da Sloane naquele momento, o poder para o Brennan. Então ele já tinha visto isso tudo. Precisava da Sloane lá, por isso que ele deu para ela a carta. E ele sumiu. Onde que ele foi? A teoria é de que naquele momento da batalha, estava todo mundo envolvido naquilo ali, até os dragões, ele foi lá e roubou os ovos. No final do livro, a gente descobre que 6 ovos desapareceram. Eu acho que foi o Eric. Ele pegou os 6 ovos. E eu acho que é para voltar lá naquele templo de Dune, onde a rainha
falou que eles iam mandar exército e ajudar em troca de dragões, ela pediu 12, se eu não tô enganada, né? 2 de cada. Eu acho que ele pegou 1 de cada. 6, por isso 6. Eu acho que é isso que aconteceu. Por quê, gente? Mas ele vai entregar ovos de dragão, ele tá doido. Esses dragões vão ficar bravos demais com ele. O Empyrean vai surtar. E agora? Mas ele viu alguma coisa, ele é evidente, então ele viu a necessidade disso acontecer. Agora, rapidamente, para encerrar, eu vou colocar aqui umas teorias, umas dúvidas, umas ideias, umas impressões que vieram quando eu terminei de ler o livro. Dúvidas não esclarecidas, além de todas que eu já mencionei, né? Por que a Violet conseguiu continuar conversando com Tarim e Andana, mesmo enquanto eles estavam naquelas ilhas que não existiam magia? Só ela conseguiu. Eu acho que tem a ver com a Andana, porque aquele Leotan, né? Aquele Irid que eles encontram, que é parente da Andana, ele fala que ela não tem magia, ela é magia. Então, como ela é magia, vai existir esse poder independente de onde eles estiverem. Então, eu acho que a Andana está aprendendo, né? Enfim, até manipular esse poder que ela é, porque eu acho que ela não entende. E tem outra coisa. A Andana foi embora e voltou. A gente sabe que quando ela foi embora, passou a Violet com uns 4 dias de luto, e aí voltou pra escola. Vamos falar que passou aí uma semana até a batalha, até a Andana reaparecer. Quando eles voltaram das ilhas, demorou 10 dias de viagem para voltar. Ou seja, não deu tempo da Andana ir e voltar. Ou será que o tempo para ela passou de maneira diferente? E se para ela se passaram anos, enquanto aqui foram só dias? Ela é magia, ela pode ter manipulado o tempo nesse sentido. E se ela passou lá anos com os Írides, aprendendo e tentando convencer eles a ajudar nessa guerra? Ela manipula o tempo. Então eu acredito que aconteceu isso. Então ela voltou mais poderosa, mais forte. E tem muita coisa. Esse livro 4, eu acho que vai ser isso. Vai ser talvez mais sobre o Empyrean. Vai ser mais aprendendo sobre, né, esses poderes da Andana. Ai, meu Deus. Antes de eu ir embora, vou deixar mais uma bomba aqui. Quando acabou esse livro, o terceiro livro, eu fiquei aérea. Eu confesso que eu fiquei aérea. Eu fiquei tentando, assim, entender a gravidade do mundo. E eu tive uma sensação. Eu até reli esse capítulo para eu ver se mantinha essa sensação. Gente, é uma teoria louca. Mas eu acho que a Violet tá grávida. Por quê? Porque quando a Sghiel está conversando com o Zayden, e o Zayden tá propondo o que ele quer encontrar com... Pelo que eu entendi, que ele queria encontrar com a Violet, porque ele fala ela vai me ajudar, ela me ama, então eu acho que a Violet, obviamente. E a Sghiel fala, o Tarim não gosta de você, ele não vai deixar. E ela fala assim, ele nunca vai te deixar se aproximar dela, especialmente enquanto ela se encontra nessa forma vulnerável. Forma vulnerável. Ferida? Sim. Vulnerável? Pro Tarim estar super protetor? Será? Porque nos outros livros a gente tem a menção do tônico anticoncepcional, que um toma, o outro toma. Não foi mencionado nesse livro. Quer dizer que não tomaram? Não. Já talvez a informação de praxe. Mas pode ser. Vou jogar essa bomba aí e vou embora.